pianista, é de Leiria, mas tem feito carreira em Paris. Partindo da ideia de que a compreensão é a chave do gosto, vem falar-nos de música clássica. Gostaria de inverter preconceitos. Vamos ouvir João Costa Ferreira. Olá a todos. Existe um preconceito que a música clássica é aborrecida. Mas será mesmo? A música clássica tem mesmo de ser aborrecida? Eu acredito que na música clássica, assim como em tudo o resto, aliás, a compreensão é a chave do gosto. Em 10 minutos, vou tentar transformar a vossa forma de ouvir, dando-vos alguns utensílios para que possam chegar mais próximos da música clássica. Começamos por uma pequena reflexão. Por que razão existem músicas que facilmente entram nos nossos ouvidos? Dou-vos 2 exemplos. Primeiro, o Noturno de Chopin. Ou Clair de Lune de Debussy. Por que razão estas músicas estão nos nossos ouvidos e por que razão é que elas parecem ser tão fáceis de ouvir? Haverão certamente razões relacionadas com a composição em si, com a organização do ritmo e dos sons, a escolha dos timbres, das dinâmicas. Mas eu diria que mais importante do que isso é a frequência com que ouvimos essas músicas. Essa frequência, quando não é excessiva, acaba por criar uma familiaridade com a música que nos permite mais facilmente apreciá-las. É o que acontece com estas 2 músicas que acabei de vos tocar. Certamente todos vós já as ouviram pelo menos 1 ou 2 vezes em filmes, anúncios publicitários ou videojogos. E é o suficiente para terem criado uma familiaridade com elas. Por outro lado, quando essa frequência é excessiva, acabamos por criar um hábito que não nos permite ter a certeza de gostarmos de facto dessa música. Um exemplo disso é esta pequena peça de Brahms, um compositor alemão do século XIX. Bom, já estão a ver qual é. A saturação de ouvirmos desde o berço torna mais difícil hoje apreciá-la. Houve risos na plateia. Mas a juntar a isso, ao facto da música, ser constantemente reproduzida por brinquedos sem qualquer expressividade. Isso também não ajuda. A conclusão a retirar daqui é que, para se gostar de música clássica, é importante criar-se uma familiaridade com ela, ouvindo muita música clássica, mas procurando sempre diversificar e nunca ouvir a mesma música. A familiaridade é importante, mas mais importante do que isso, eu diria que é a compreensão. Proponho-vos agora que ouçam um excerto de uma obra bastante menos conhecida.
etc. Para aqueles que a ouviram pela primeira vez, provavelmente sentem-se um pouco perdidos, como se nadassem num mar gigante de sons desconexos. Nos minutos que nos restam, deixem-me que vos ajude a ouvir esta música através de uma breve análise interpretativa da obra. Mas atenção, não existe apenas uma interpretação possível, várias interpretações podem ser feitas. A obra chama-se Après une lecture de Dante, depois de uma leitura de Dante. Dura cerca de um quarto de hora e foi composta no século XIX pelo pianista húngaro Liszt. Depois de ter lido a Divina Comédia de Dante, poeta italiano da Idade Média, o compositor Liszt escreveu esta obra inspirado na viagem do poeta através do inferno, passando pelo purgatório até ao paraíso. Vamos ver de que forma é que Liszt representa o inferno na sua música. Ele começa a ver dois sons que se encontram a uma distância bastante particular. A esta distância, o intervalo de notas, damos o nome de trítono. O uso deste intervalo não é por acaso. Na Idade Média, este intervalo é evitado devido à sua agressividade. Mais tarde, o intervalo foi apelidado de Diabolus na música, o diabo na música. A referência aqui ao inferno é por isso evidente pelo uso do intervalo do diabo. A juntar a isso, há outra questão. É que Liszt representa a própria descida ao inferno pelo facto dele utilizar esse intervalo de forma repetida no sentido descendente, isto é, dos agudos até aos graves, sendo que os graves representam as profundezas do inferno. E aqui, algo de muito, muito particular se sucede. Nenhum som. Silêncio. E de uma gruta sombria, surge uma criatura que mal conseguimos identificar. Para logo desaparecer e instalar-se novamente o silêncio. Reapareceu e tornou a desaparecer. Silêncio. Mas o que é isso do silêncio? Mas afinal, a música não é sons. Não só, mas também. A música clássica é tão poderosa que chega a estar presente no silêncio. A seguir, Liszt apresenta-nos uma ideia musical baseado numa escala cromática. Uma escala cromática é composta pelos intervalos mais curtos que podemos realizar ao piano. Isto é, partindo de uma nota qualquer do piano, toco todas as notas que aparecem no caminho da minha mão, no sentido ascendente, ou no sentido descendente. Nos românticos, o cromatismo está extremamente associado ao sentimento de dor. E, portanto, aqui, depois da descida ao inferno, Dante enfrenta o sofrimento. Mas eu digo sofrimento porque estou a expor a minha forma de ver a obra. Mas cada um de nós ouve e sente de maneira diferente. Outros talvez dirão desespero pela agitação. Outros talvez dirão lamúria, outros talvez lamentação. E outros talvez nem consigam encontrar palavras para descreverem aquilo que sentem. Porque a música clássica exprime sentimentos que muitas vezes as palavras não exprimem.
Muito obrigado pela vossa atenção.